2 dias depois do presidente americano Donald Trump ter reforçado sua defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o líder de extrema-direita falou sobre a relação com o republicano. Comigo, ele falou que fui um presidente honesto. Na terça-feira, Trump, ao criticar o processo em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado, afirmou: "Eu o conheço. Veja, ele não é exatamente meu amigo. É alguém que eu conheço." Acrescentando que o julgamento é uma caça às bruxas e que não deveria estar acontecendo. O Trump quer liberdade. É a primeira emenda da Constituição americana. Liberdade de expressão. Ele quer isso. Ele não quer saber de injustiças. E o meu processo já está no mundo. O mundo já entendeu que é uma farsa. Sobre as tarifas anunciadas pelo presidente americano para produtos brasileiros de 50% e que devem entrar em vigor em 1º de agosto, Bolsonaro ironizou. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. Eu negocio com o Trump. Ele fez isso para o pessoal conversar. Quem não vai conversar vai pagar um preço alto. E quem vai pagar um preço alto é todo o povo, em especial os mais pobres. Após a ameaça de taxar em 50% os produtos brasileiros, Lula respondeu que o Brasil pode acionar a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada este ano pelo Congresso. O mecanismo deu instrumentos ao Executivo para reagir a barreiras comerciais, podendo suspender concessões comerciais, investimentos e obrigações relacionadas a direitos de propriedade intelectual. Nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Alguém precisa urgentemente parar esse bêbado, esse ladrão. Desde que o Trump começou a anunciar as suas tarifas para vários países, todos os líderes desses países, de ditaduras a democracias, entenderam o impacto danoso que essas tarifas teriam na sua população, na sua economia, e sentaram à mesa para negociar. Nenhum deles, nem ditadores, se atreveram a ofender, ou falar que eles deveriam ser presos, ou taxar as empresas americanas, nenhum. Todos decidiram sentar para conversar. No mundo inteiro, percebeu que nessa briga com os Estados Unidos, tudo bem, vai destruir a economia do seu país e vai jogar o povo na miséria, mas ele percebeu ali uma oportunidade de reduzir a sua rejeição. E para isso, está incendiando o país. Quem é esse ladrão? Olha o que ele falou hoje no evento da Uni, aqui na minha cidade de Goiânia. Merda. Ele veio aqui na minha cidade, só para você entender, um dos aspectos que fez o Donald Trump botar uma tarifa de 50% no Brasil é por causa da perseguição que as empresas das redes sociais americanas estão sofrendo aqui dentro, por conta do STF do Lula. Aí olha o que o Lula fala. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Só para você entender, elas já pagam 35% de imposto, tá? Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria ter... Hoje nós não temos orgulho desse país não, Lula. Para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Cobrar imposto das empresas americanas digitais. Não é a empresa que paga, tá? É você. Você, pequeno empresário que faz impulsionamento nas redes sociais, ou você que tem um negócio que você impulsiona no Instagram, ou você que produz conteúdo digital, você vai pagar imposto, tá? Lá na sala do Donald Trump tem algumas televisões e lá, há 24 horas por dia, tá a CNN Internacional, essa CNN. E aqui o Lula basicamente fala que se o Donald Trump fosse brasileiro e estivesse aqui no Rio de Janeiro, ele seria preso. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution. According to the justices, he could also be arrested if he had done that here in Brazil. O cara, ele tá quintuplicando a aposta. Isso é um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi. Ele quer jogar o Brasil no buraco, gente. Meu Deus do céu, o povo não tá percebendo o que tá acontecendo. Lula quer... Lula, ele tá isso, salva o Brasil ou aumenta minha popularidade? Ele escolheu, sem pestanejar, melhorar a sua popularidade, mesmo sabendo que isso vai esmagar a economia brasileira, vai acabar com o poder de compra da população brasileira. Vocês não têm noção do impacto que isso vai ter no país. Muitas pessoas pensam, não é tanto... Meu amigo, isso vai encarecer o dólar. Encarecendo o dólar, tudo encarece. Deixa de vir investimento pro Brasil. Joga no... Vai na inteligência artificial e você pergunta,
O que vai acontecer com o preço das coisas no Brasil se não houver redução da tarifa do Trump? Vai lá, não deixa que eu fale não. Vá lá você e faça a sua pesquisa. Então, primeiro Lula dá um discurso, fala que vai jogar mais impostos em cima das redes sociais, das plataformas de Big Techs, e depois ele fala que se o Trump tivesse aqui, ele estaria preso. Como é que senta para conversar com um cara desse? Aí reclama que o Trump não atende. Lógico que não. O cara já chamou o Trump de nazista, a esposa dele já xingou o Elon Musk, ele xinga o Trump, todo discurso que o Lula faz, ele xinga o Trump. O Trump não mencionou o nome do Lula nenhuma vez. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Em nenhum momento o nome do Lula foi mencionado por Trump. O Lula não para de falar do Trump. E hoje à noite vai fazer um anúncio na televisão sobre tarifas querendo colocar a culpa na direita e no Bolsonaro. O cara tá cavando um buraco, mas usando a terra para fazer um palanquezinho, né? Mas está cavando um buraco para jogar o Brasil. Olá a todos, pedimos desculpas pelo atraso, seremos bem rápidos e estamos prestes a ter uma reunião com o secretário-geral. Queria responder algumas das suas perguntas antes disso. Gostaria de aproveitar para agradecer pessoalmente a senadora Chahim. Foi em 2018 que ela se aproximou de mim, éramos ambos membros do Comitê de Serviços Armados do Senado, dizendo: acredito realmente que o grupo de observadores da OTAN do Senado precisa ser reautorizado e pode haver oportunidade de adesão e uma melhor conexão com a OTAN. Pareceu uma ótima ideia e provou ser uma ótima ideia. Desde então, 4 países passaram a fazer parte da família da OTAN e eu esperaria que outros também se juntassem à medida que avançamos. Então, quero passar a palavra para a senadora Chahim, mas também quero dar as boas-vindas ao secretário-geral. Acho que ele já está fazendo um progresso extraordinário e estou ansioso para a reunião de hoje e para continuarmos trabalhando juntos, especialmente enquanto nos concentramos em garantir que Vladimir Putin fracasse na Ucrânia. Senadora Chahim. Muito obrigada. Certamente estamos de acordo quanto a isso e o senador Chiles tem sido um grande parceiro enquanto trabalhamos no grupo de observadores da OTAN do Senado e é bom ter uma organização bipartidária que continua reiterando o nosso apoio à OTAN. Sob a liderança do secretário-geral Ruta, acho que é justo dizer que a OTAN está mais forte e mais capaz de enfrentar as ameaças do que vimos no passado. E eu acho que, infelizmente, temos Vladimir Putin para agradecer em grande parte por isso, porque ele mostrou o quanto a OTAN é importante, que ameaça a Rússia tem sido não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa e para a segurança nacional dos Estados Unidos. Portanto, temos muito orgulho de apoiar essa organização. Estamos felizes em ter o secretário-geral Ruta aqui. E fiquei muito satisfeito em ouvir o secretário-geral e o presidente Trump ontem fazerem um anúncio sobre o envio de armas fornecidas pela OTAN dos Estados Unidos para a Ucrânia para continuar esta guerra não provocada contra a Rússia. Senhor secretário-geral. Bem, quero agradecer a ambos os senadores pela sua liderança e por organizarem a discussão bipartidária, digamos, no Senado em relação à OTAN. Isso é realmente importante. O que aconteceu ontem foi importante. Primeiramente, que os Estados Unidos agora vão fornecer armas em grande escala para a Ucrânia, vindas do ZEUA, não apenas defesa aérea, mas também mísseis e munição pagos pelos europeus. E em segundo lugar, que o presidente Trump basicamente disse que se a Rússia não levar a sério as negociações de paz, em 50 dias ele imporá sanções secundárias a países como Índia, China e Brasil. Então, meu conselho, especialmente para esses 3 países, é: se você mora agora em Pequim ou em Delhi, ou se você é o presidente do Brasil, talvez queira prestar atenção nisso, porque isso pode te afetar muito seriamente. Então, por favor, faça uma ligação para Vladimir Putin e diga a ele que precisa levar a sério as negociações de paz, porque caso contrário, isso vai atingir o Brasil, a Índia e a China de uma forma massiva. Então, eu acho que foi um anúncio muito inteligente e sabiamente elaborado ontem pelo presidente Trump, mas também sobre as armas, acredito que isso é muito importante. E nós vamos encontrar os recursos na Europa para garantir que a Ucrânia tenha o que precisa para estar na melhor posição possível durante essas negociações de paz, assim que elas começarem. Perguntas? Secretário-geral, o presidente disse várias vezes, inclusive com o senhor ontem no Salão Oval, que a guerra na Ucrânia é uma guerra de Biden, que é uma guerra dos democratas. Como o senhor responde a esse tipo de referência à guerra como algo que pertence a um dos 2 partidos, em vez de a administração atual que tem dado continuidade à guerra? Eu não acho justo perguntar ao secretário-geral sobre uma questão fundamentalmente política, então deixe-me ver se posso responder a isso. Esta é uma guerra que começou quando Vladimir Putin mentiu ao dizer que estava fazendo um exercício militar nas fronteiras, depois mentiu novamente ao dizer que era uma operação militar especial. Ele é um mentiroso e um assassino, e esta não é uma guerra partidária. Esta é uma guerra contra um totalitário que tem planos para outras nações se ele tiver sucesso na Ucrânia, sem mencionar, ou melhor, devemos mencionar, a Moldávia, os Balcãs e a desestabilização da paz, que na verdade está crescendo naquela região. Esta não é uma guerra política. Esta não é uma guerra partidária.
esta é uma decisão assassina de Vladimir Putin e ele precisa fracassar. E será que eu poderia, além de dizer que o fornecimento dos javelins pelo presidente Trump em 2019 foi crucial quando a guerra começou, quando o ataque em fevereiro de 2022, e ele romper o impasse com Putin, iniciando as ligações telefônicas, isso foi fundamental, porque só o presidente americano poderia fazer isso. Então, eu quero elogiar a liderança dele por ter feito isso. E claramente, após a sexta ligação, ele chegou à conclusão de que as decisões de ontem eram necessárias para dar o próximo passo. Eu também aprecio a ação do presidente. Próxima pergunta. Senhor secretário-geral, o senhor pode detalhar um pouco mais em relação ao anúncio de ontem? Acho que sabemos que os Patriots estão envolvidos. Quais outros mísseis e sistemas de armas estão envolvidos? Como isso funcionaria e quais países estão envolvidos? Então é nisso que vamos trabalhar agora com os Estados Unidos, é claro, de uma forma que os NUA ainda mantenham estoques suficientes para que vocês possam se defender, mas também para garantir de forma massiva que a Ucrânia tenha o que precisa. E isso também está enviando um forte sinal para Moscou e para Vladimir Putin de que ele precisa levar essas negociações de paz a sério e parar com esse papo de historiador falando de história, já que ele tem mais de 50 anos, e enviar uma equipe séria para Istambul. Quando as primeiras baterias Patriot vão chegar à Ucrânia? E de onde elas estão vindo? Ontem vimos Boris Pistorius aqui, o ministro da Defesa da Alemanha, discutindo isso com Pete Hegseth, então eles estão trabalhando em todos esses detalhes. Muitos sistemas Patriot já foram entregues à Ucrânia, então o que estamos analisando agora é garantir que sistemas Patriot diretamente dos ECEUA sejam enviados para a Ucrânia. Essa é uma forma de fazer isso, pagos pelos europeus, ou que você tenha um envio antecipado de países europeus para a Ucrânia e depois esses países sejam reabastecidos pelos Next. Então tudo isso está sendo trabalhado agora, mas novamente as estruturas já estão estabelecidas. A infraestrutura logística já existe, porque isso não é novidade. O que é novo é que ontem o presidente Trump anunciou que quer, de certa forma, que os estoques dos ECUA sejam abertos. Claro, ainda com os europeus pagando e os ECUA seguindo em frente para poder se defender. Senhor secretário-geral, qual é a sua mensagem para os senadores hoje sobre o projeto bipartidário de sanções à Rússia? Ainda é necessário após o anúncio do presidente ontem? Bem, claro, o projeto de sanções é política aqui. Eu não vou interferir. No entanto, o que o presidente fez ontem, eu acho que está em linha com esse projeto de sanções, dizendo, olha, se você fosse o presidente da China, ou o primeiro-ministro da Índia, ou o presidente do Brasil, e ainda está negociando com os russos e recebendo o petróleo e o gás deles, às vezes até revendendo por um preço mais alto, saiba que, se esse cara em Moscou não levar a sério as negociações de paz, eu vou impor sanções secundárias de 100% sobre você. Então tenho certeza de que eles ainda não sabem o que os atingiu. Isso vai levar um tempo para ser assimilado e acho que vocês deixando isso claro na mídia e talvez os senadores também discutindo isso com seus colegas no Brasil, Índia e China, será muito útil para colocar a máxima pressão sobre a Rússia, além, é claro, da entrega de armas para a Ucrânia. Mais uma, senadora Shahin, e depois teremos mais uma. Precisamos avançar com esse projeto de sanções Graham Blumenthal. Ele tem 85 co-patrocinadores bipartidários. Isso envia uma mensagem muito forte. Precisamos estar preparados. Se de fato formos dar à Rússia 50 dias, e eu não apoio isso porque acho que cada dia que a Rússia consegue continuar essa guerra significa ucranianos mortos. Isso significa mais destruição no país e significa que o resto do mundo está observando para ver qual será o desfecho. Sim, vamos pegar mais uma pergunta, mas primeiro eu deveria ter começado agradecendo ao presidente por ter tomado a iniciativa que tomou. O reabastecimento é extremamente importante. Isso deve fazer Putin refletir um pouco. Mas o atraso de 50 dias me preocupa, pois Putin pode tentar usar esses 50 dias para vencer a guerra ou para estar em uma posição melhor para negociar um acordo de paz após ter assassinado e potencialmente conquistado mais território como base para a negociação. Portanto, devemos olhar para o estado atual da Ucrânia hoje e dizer, não importa o que você faça nos próximos 50 dias, qualquer ganho seu está fora de questão. E devemos prestar atenção especial, até mesmo ao ataque da noite passada, devemos prestar atenção especial ao comportamento assassino desse ditador, ao entrarmos em qualquer discussão de paz, caso elas ocorram daqui a 50 dias. Última pergunta, senhora. Senhor secretário, mísseis ofensivos de longo alcance fazem parte dessa discussão e quanto a, o senhor acha que podemos pedir? Bem, novamente trata-se de defesa e ataque, então há todo tipo de armas. São eficazes? Mas nós não discutimos isso em detalhes ontem com o presidente. Isso está realmente sendo trabalhado agora pelo Pentágono, pelo comandante supremo aliado na Europa, junto com os ucranianos, por meio do nosso comando dessas batalhas. Então, isso está acontecendo. E talvez até este ponto dos 50 dias eu entenda o que os senadores estão dizendo. Bem, você também pode argumentar que o relógio começou a correr ontem. Porque sim, leva 50 dias, mas ao mesmo tempo nem o relógio começou a correr ontem. E isso significa que se Putin não levar a sério o jeito que o presidente Trump planejou esses 50 dias, o relógio começou a correr ontem, significa que eles começarão a pressionar os russos. E eu acho que isso é extremamente significativo. Então não levará 50 dias. Todo esse processo basicamente começou ontem e com sorte levará a um resultado positivo o quanto antes. Obrigado a todos. Obrigado.